Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E aí, Bárbara, qual foi o artigo que você preparou para a edição de hoje do Echo Journal Club? Conta pra gente. Hoje eu tenho um artigo muito diferente de tudo que a gente já viu aí até hoje, da JACE de 2025. Que fala que a medida da distância entre o músculo papilar anterior do septo interventricular é um novo parâmetro do diagnóstico de obstrução médio-ventricular naqueles pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Então, por que eles fizeram isso? Bem, a obstrução ali no meio do ventrículo, médio-ventricular, ocorre em mais ou menos 9% desses pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica. Bem, essa obstrução médio-ventricular está relacionada a maior risco de arritmias, e vários estudos mostraram que essa obstrução médio-ventricular é um preditor independente de eventos arrítmicos. Ela favorece a formação de aneurismas apicais, então está fortemente relacionada à mortalidade relacionada à miocardiopatia hipertrófica e, obviamente, tem um prognóstico desfavorável, ou seja, essa obstrução médio-ventricular contribui para sintomas mais graves do que o paciente sem essa obstrução, e está relacionado a um pior prognóstico a longo prazo. Então, apesar da importância dessa obstrução médio-ventricular nesses pacientes, frequentemente é muito subdiagnosticado esse diagnóstico. Raramente a gente vê um laudo mostrando que existe essa obstrução médio-ventricular, como que ela foi identificada, como que ela foi diagnosticada, quais critérios foram usados para fazer que a obstrução médio-ventricular fosse, qual critério que o médico usou, que o cardiografista usou. Enfim, então como foi a metodologia do estudo? O estudo analisou 1.453 pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e que tinham essa distância do músculo papilar anterior do septo interventricular mensurável. Bem, o que é a definição, então, da obstrução médio-ventricular? Ela é definida, então, como aquele gradiente médio-ventricular, quando a gente passa o Doppler ali, como um gradiente maior ou igual a 30 milímetros de Hg em repouso ou após a provocação, por exercício ou manobra de Valsalva. Então, primeiro de tudo, para ter esse diagnóstico tem que ser acima maior ou igual a 30 milímetros de Hg. E qual é a medição, como que é feita a medição dessa distância entre o corpo do músculo papilar anterior e do septo interventricular? Ela é medida, então, na visão de 3 câmaras no final da diástole, certo? Então, no final da diástole, né? No final da diástole. Tá. Isso, no final da diástole. Então, assim, dos 1.453 pacientes que foram analisados com a cardiomiopatia hipertrófica, 41% dos pacientes apresentavam obstrução médio-ventricular e 59% não apresentavam. Você vê que é muito grande, muito, muito frequente e pouco diagnosticado. Bem, falando sobre a miocardiopatia hipertrófica, a obstrução pode acontecer em 2 locais principais: na via de saída do ventrículo esquerdo e no meio da cavidade ventricular, que é o grande objetivo ali do nosso estudo. A distância, então, entre o músculo papilar anterior e o septo é um marcador anatômico importante. Porque se essa distância é grande, ela tende, então, a favorecer a obstrução da via de saída.
Mas se a distância do músculo papilar anterior com o septo for pequenininha, favorece então a obstrução média ventricular. Então, o Doppler mostra diferentes formas de curva de fluxo que ajudam, então, a reconhecer o tipo de obstrução. Só de pôr o Doppler tem vários, existem vários fenótipos, então, de pacientes com miocardiopatia obstrutiva que podem ser avaliados pelo ecocardiograma. Ouvindo no podcast não tem jeito da gente eu passar o que eu estou mostrando na figura, mas pelo eco descomplicado a gente consegue ver no YouTube que o primeiro paciente é um paciente com hipertrofia septal assimétrica que tem somente a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, porque essa distância é grande entre o músculo papilar anterior e o septo. Então, o gradiente é da via de saída de 118, está provado ali pela turbulência do fluxo. O artigo fala também sobre um segundo paciente, o 2, o 3 e o 4, que são pacientes que têm uma obstrução média ventricular, caracterizada então por essa distância papilar septo reduzida. Então, existem vários padrões de espectro de fluxo, cada um a gente vai estudar, quem pegar o artigo vai analisar. Existe o padrão em cúpula, existe o padrão em queda, deep pattern, e existe o padrão de garra de lagosta, que eles falam também que é o paciente 4 aqui, que tem dois picos históricos. Então, pacientes que têm essa distância reduzida favorecem, então, o gradiente intraventricular e a gente coloca o Doppler ali e vê o padrão. Bem, o paciente 5 e 6 representam, então, obstruções combinadas. Tanto a distância entre o septo com o músculo papilar anterior e ela é diminuída, quanto existe uma obstrução também da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, é um espectro que a obstrução da média ventricular começava mais tarde que da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, foi um fenótipo mais tardio e mais grave. Em resumo, o estudo mostra, então, que a miocardiopatia hipertrófica pode causar obstrução isolada na via de saída ou médio ventricular, ou combinada, cada um com diferentes padrões específicos no Doppler e respostas diferentes às manobras. Então, é um parâmetro ecocardiográfico inovador. Então, essa distância é um parâmetro facilmente mensurável, reflete, então, a interação desse músculo papilar com o septo. Quando existe um feixe, uma banda muscular entre a cabeça do músculo papilar e o septo, a gente tem que medir essa distância da banda, que está passando ali no meio, entre o septo e o músculo papilar, certo? Então, esse é um detalhe, mas geralmente a gente vai medir entre o septo, na diástole e o músculo papilar anterior. Bem, no estudo esse parâmetro mostrou excelente reprodutibilidade intra e interobservador, com coeficiente de correlação interclasse de 0,92 e 0,83, respectivamente. E essa curva ROC foi muito interessante porque ela avaliou parâmetros ecocardiográficos na predição de obstrução médio-ventricular na miocardiopatia hipertrófica. Então, o melhor preditor de haver uma obstrução médio-ventricular foi essa distância do músculo papilar anterior com o septo, com uma área abaixo da curva de 0,9, foi excelente, superando, então, a área, superando o comprimento, aí a distância do anel mitral. Então, eles chegaram a um ponto de corte. Abaixo de 8 milímetros é um risco muito alto de haver obstrução médio-ventricular, e acima de 12 milímetros é uma curva assim, que tem mais equilíbrio de sensibilidade e especificidade, e é mais fácil de não haver essa obstrução médio-ventricular. Então, em resumo, valores menores dessa distância indicam a maior chance de obstrução médio-ventricular. E abaixo de 8 foi um ponto de corte muita alta sensibilidade. Bem, o resumo final é que essa distância é um parâmetro mais confiável para prever obstrução médio-ventricular em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Então, dos resultados principais, a análise de regressão, então, multivariada mostrou que essa distância é um indicador independente de obstrução médio-ventricular, um valor preditivo negativo de 95,7%, ou seja, uma distância acima de 12 provavelmente vai indicar ausência de obstrução médio-ventricular. E, ao mesmo tempo,
um valor preditivo positivo de 92,5%, ou seja, uma distância do papilar anterior e septo interventricular menor ou igual a 8, indicam presença de obstrução médio-ventricular, certo? Então, é uma acurácia muito boa que essa distância seja medida por nós, nesses pacientes com miocardiopatia hipertrófica. E, por último, o artigo chegou à conclusão que essa distância reduzida do músculo papilar anterior com o septo menor ou igual a 8 está associada a maior incidência de aneurisma apical do ventrículo esquerdo, níveis elevados de NT para BNP, classe funcional de nível mais alta e diâmetro e volume do VR reduzidos. Então, esses resultados confirmam que uma menor distância está associada a indicadores de pior prognóstico nesses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Em relação ao mecanismo de obstrução médio-ventricular, a análise multivariada identificou vários fatores independentes associados a essa obstrução médio-ventricular, ou seja, a distância, a gente já falou, é um espaço ali estreitado, né, que favorece a obstrução durante a sístole. A área do músculo papilar anterior aumentada, hipertrofiada, ajuda, obviamente, a ocupar mais espaço na cavidade ventricular. Então, quanto mais hipertrófico o músculo papilar anterior, maior a chance de obstrução ventricular. A distância do músculo papilar anterior do anel apical, quanto maior ela o deslocamento apical pode causar, então, redirecionamento anterior do músculo papilar, fazendo com que o corpo do papilar se projete mais facilmente na cavidade do joelho. Então, essa distância aumentada favorece essa obstrução médio-ventricular. E, além disso, o contorno septal da curva Resberg, ou seja, como se fosse o septo sigmoide, como se fosse um septo sigmoide desse paciente com miocardiopatia hipertrófica, chamado contorno septal, de curva reversa, essa curva específica, então, do septo, associada, então, a maior risco de obstrução também médio-ventricular. Vamos falar sobre os resultados cirúrgicos, mas, em resumo, a medida septal resultou em aumento significativo dessa distância septo-músculo papilar anterior e uma redução no gradiente ventricular, ou melhor, então, expressiva dos sintomas. E qual que é a importância clínica de identificar essa obstrução médio-ventricular? Contando que ela é uma entidade subdiagnosticada, qual que é a importância? Bem, a gente tem um diagnóstico preciso, né? Que a gente pode fazer uma medida no diástolo que já aponta pelo risco. E para o planejamento cirúrgico, o cirurgião precisa de saber se existe uma obstrução médio-ventricular para ele estender de direção mais apical essa miectomia. Então, ele tem que ter extensão suficiente em direção ao ápice dessa miectomia. E, na avaliação de resultados, o aumento da distância pós-operatória, após a cirurgia, é um indicador objetivo da eficácia do procedimento, obviamente. As conclusões, então, são que uma pequena distância entre o septo e o músculo papilar anterior está associada à obstrução ventricular e é aliviada após a miectomia, seguida, então, de um aumento nessa distância. Esse parâmetro diagnóstico é um indicador independente de obstrução médio-ventricular, com alta precisão diagnóstica em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. E as correlações que a gente pode falar, que uma menor distância do músculo papilar anterior e septo está associada a mais incidente de aneurisma apical, sinais de CFEP, classe funcional mais alta, enfim, mostrando que o diagnóstico é muito importante para a orientação do tratamento desse paciente. É isso. O que você achou, Felipe? Estudo extremamente interessante, né? Um tema bastante relevante, queira ou não, a gente faz bastante diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica com ecocardiograma, a gente suspeita dele, né? E, para mim, o mais legal desse trabalho é a comprovação de que obstrução intraventricular na miocardiopatia hipertrófica é muito mais do que hipertrofia septal e é muito mais do que o movimento sistólico anterior da válvula mitral. Assim, aquelas imagens muito didáticas, né, dos pacientes que têm obstrução só na veia de saída, obstrução só médio-ventricular e que tem as duas formas. Então, lembrar que a gente precisa fazer esse mapeamento do fluxo, né, do fluxo obstruído na miocardiopatia hipertrófica é muito importante. E você comentou aí
foi categórica em dizer que em trazer a importância disso, especialmente para o planejamento cirúrgico. Imagina, o cirurgião tem que saber se ele não tem que estender aquela miectomia septal ali mais para dentro. Acho que é um trabalho interessante, aliás, um trabalho elegantíssimo, né, que avaliou, inclusive, aí, de diversas maneiras essa população. Muito bom o trabalho. Eu acho bom porque cada vez mais a gente presta mais atenção e faz um diagnóstico mais preciso, né? Por isso que é bom a gente estudar esses artigos. A gente vem descobrindo cada vez mais, entendendo cada vez mais as patologias, né? Isso é muito bacana. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.